Fala, galera! Tem bastante tempo que eu não venho aqui no canal, no Duas Caras aqui. Pois bem, estou aqui hoje para a gente conversar um pouco de alguns fatores que eu tenho levado em consideração para me proteger contra essa inflação que está cada vez mais próximo de se tornar uma hiperinflação. E aí, o nosso querido dinheirinho, o nosso querido fiat money não vale mais nada, não vale nada e a gente não consegue mais dar conta de fazer com que as nossas despesas sejam supridas. Então, o que está acontecendo aí globalmente, assim, de forma bem generalizada, tá? Claro que existem partes que ficaria até muito extenso esse vídeo para falar, porque são muitas coisas isoladas que estão acontecendo, mas que se você for parar para olhar e parar para pensar, são coisas que uma vai complementando a outra e acaba se tornando um efeito dominó, fazendo com que perdamos dinheiro, a população não tem mais para onde correr e aí ninguém sabe, né, para onde vai esses valores. Então aí que os grandes economistas e investidores falam de transfer of wealth, que significa transferência de riqueza. E o que significa essa transferência de riqueza? Isso aconteceu em 1929, na crise que tivemos, né? Na crise que eles tiveram no passado. E aí, depois daquela crise, muitas pessoas saíram machucadas, sem dinheiro, passando muitas dificuldades, mas também existiram aquelas pessoas que fizeram fortuna durante aquela crise de 29, tá? Então, o que aquelas pessoas lá atrás fizeram de diferente que elas conseguiram ser bem-sucedidos, principalmente durante a crise? O que eles fizeram de diferente? E é isso que vamos conversar aqui hoje. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: investidores, eles sempre têm a sua válvula de escape. Se você for olhar o gráfico do ouro contra o gráfico de ações, você vai ver que são gráficos que funcionam de maneira contrária. Se você for parar para observar, quando um mercado desvaloriza, o outro se valoriza. Então, é aquele balanço. O que seria um hedge? Um hedge é você ter os seus investimentos de forma que, quando um desvaloriza, o outro está valorizando. Então, com essa questão aí de inflação, esses preços que não param mais de subir, tanto em todos os lugares, inclusive aqui nos Estados Unidos, tá? Eles estão fazendo o quê? Fazendo com que o nosso dinheiro, né, o dinheiro físico, não valha mais muita coisa. O valor do dinheiro é o valor que a gente dá para ele, é o valor que as pessoas deram para ele. Ele não é fixo com alguma coisa palpável. Antes era para ser assim. Em 1971, quando o ouro deixou de ser 1 para 1 com o dólar, começou com esse período aí de inflação do dólar. Quanto mais o governo, né, imprime moeda dólar, mais desvalorizado ele se torna. Será que o patrimônio desses investidores está na moeda dólar ou será que eles têm alguma válvula de escape? Eles com certeza têm uma válvula de escape e eu vou contar para vocês aqui algumas delas. Alguns ativos que estão se superando mesmo durante essa crise, porque quem sabe como funciona essas questões de hiperinflação e transferência de riqueza, eles sabem que eles precisam tirar o seu patrimônio de moeda dólar ou de moeda real e colocar em ativos que são reservas de valor durante momentos de crise. O primeiro deles é o ouro. O ouro se mostrou sendo uma ótima reserva de valor durante muitos anos. Existem gráficos que eu vou tentar colocar aqui no vídeo para vocês. Existem gráficos demonstrando que durante esses anos, né, durante as crises que tivemos nos últimos 100 anos, o ouro foi considerado uma ótima reserva de valor. Esses investidores e pessoas precavidas transferiram o seu patrimônio, né, de fiat para ouro, tá? Então eles compraram ouro, seguraram e o valor do ouro foi superando o valor do dólar, o valor do euro e de outras moedas. Um outro tipo de hedge que os investidores estão utilizando bastante são criptomoedas. Não todas as criptomoedas, obviamente, a gente tem mais de 13 mil tokens, né, espalhados aí pelo mercado, mas as criptomoedas de maior capitalização de mercado são um tipo de hedge. Vale lembrar, não é conselho financeiro, nada do que eu falo aqui é conselho financeiro, eu só estou falando aqui os fatos e coisas que aconteceram
aconteceram no passado e que sempre se repetem. Assim como existem os ciclos de mercado nos mercados financeiros, tanto no mercado de ações, criptomoedas, também existe no mercado imobiliário, real estate. Então, quando essas casas estão nos valores super baixos, os investidores começam o quê? Comprar essas casas. Eles pegam essa promoção e aí esperam passar o tempo e revendem essas casas por uns valores mais altos. É bem simples, né? A gente compra sempre um ativo barato e vende ele caro. Um outro fator que a gente precisa levar em consideração é o porquê isso acontece. Isso acontece por pré-determinação do ciclo de uma moeda. Quando uma moeda nova é criada, o papel dessas moedas é ter um momento para ser criada e ela vai sendo inflada com o passar do tempo, até com que ela valha zero, tá? E a gente tá bem próximo, a gente tá muito próximo de um reset desse sistema financeiro. Esse é um sistema financeiro baseado em débito, em que muitas instituições não têm mais como pagar os seus débitos, né? Então, como que vai fazer? Vai continuar imprimindo dinheiro e aumentando o valor das coisas? Isso chega a ser insustentável, né? Isso torna-se um ciclo vicioso, um ciclo insustentável. Então aí, qual será a próxima reserva global? São esses assuntos que estão em discussão nos governos, tá? Nos governos dos países que são líderes mundiais, o G20, o G7 também. Então, assim, são tudo coisas que a gente precisa pensar e posicionar os nossos preciosos ativos, né? Junto com os ativos dos grandes, das baleias, tá? Porque assim a gente faz o nosso capital crescer e a gente protege também contra essa inflação. Então, o vídeo de hoje foi só um insight aqui. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho bastante tempo sem colocar nada aqui no canal, então gostaria de ter essa conversa aqui com vocês, essa conversa franca, tá? Não é conselho financeiro, eu só falei aqui os fatos e vou deixar aqui para vocês os gráficos, né, tanto do ouro quanto da adoção de cripto nesse momento aí de quase hiperinflação, tá? A gente tá num período inflacionário acelerado, vou deixar o gráfico aqui, podendo ter um avanço para a hiperinflação. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!